Como será que é dividir apartamento com outras pessoas aqui na Austrália? Nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Oiê, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre a minha vida de intercambista, meu planejamento e a cidade onde eu moro, que é Brisbane, na Austrália. E antes de chegar aqui, eu nunca tinha morado com outras pessoas, além dos meus pais, é claro. Eu nunca tinha morado sozinha, eu morei com eles a vida inteira. E ainda no Brasil, eu pesquisei muito sobre as opções de acomodação para intercambista na Austrália. Então, assim, casa de família, acomodação estudantil, ficar em um Airbnb no começo, casas e apartamentos privativos, no caso, não seria privativos a palavra, mas particulares, que no caso você aluga assim direto com o proprietário ou através de imobiliária, enfim. E aí, pesquisando todas essas opções, eu já tinha muito claro na cabeça que eu queria acomodação estudantil por pelo menos 6 meses, principalmente pela questão da segurança. Eu queria ter um contato direto com uma empresa e ficar em um prédio que só tivesse estudante. Primeiro, eu queria ter essa experiência. Segundo, eu queria ter essa segurança. Então, eu já tinha bem claro que a acomodação estudantil, pelo menos nos 6 primeiros meses. E aí, eu reservei uma acomodação, então, para um semestre, que seria um apartamento compartilhado, na época de 6 quartos, com 2 banheiros. Ou seja, depois eu fui descobrir que um quarto tinha um banheiro só para aquele quarto, então uma suíte, né? Nossa, meu cérebro bugou agora. Mas enfim, uma suíte, e aí os 5 outros quartos compartilhariam 2 banheiros, ou seja, um banheiro ficaria para 2 pessoas, outro banheiro para 3 pessoas. Eu escolhi ficar em um apartamento só com meninas. Tinha a opção, né, de só meninas, só meninos ou misto. Eu escolhi só meninas. E vou começar esse relato desde o dia 1, que eu tenho muito claro na minha cabeça como foi. Na verdade, eu cheguei aqui, era de noite já. Então, assim, eu capotei, eu tava muito cansada. E aí, no dia seguinte, eu acordei cedo pra tentar, né, me adaptar ao fuso horário, coisa e tal. E aí, o dia inteirinho, eu não via absolutamente ninguém na acomodação. Ninguém. E eu me senti muito estranho, muito estranho. Na minha cabeça, a acomodação, assim, compartilhada seria assim, as pessoas se reunirem em áreas comuns, conversarem e ter aquela interação, sabe? E aí eu não vi ninguém, eu não escutava nada, parecia que eu tava sozinha. Depois de alguns dias, eu conheci a primeira roommate, assim, conheci uma delas. E aí ela me mostrou, assim, alguns detalhes que eu tenho a impressão que a recepção tentou me falar, mas eu tava tão desnorteada quando eu cheguei que eu não lembro de absolutamente nada. Então a menina me mostrou algumas coisinhas, assim, importantes, que tinha essa luz aqui que eu não fazia ideia, que tinha que apertar o botão por dentro para trancar a porta, que você tinha que passar o cartão quando você saísse para ela trancar. Coisinhas assim que, sabe, me ajudaram no começo. Aos poucos eu fui conhecendo as meninas, a gente fui conhecendo assim uma por uma. Quando a gente percebeu que todos os quartos estavam ocupados, teve uma que chamou todas as meninas na área comum pra gente conversar sobre como funcionaria a limpeza e essas coisas assim. A gente tentou, sabe? Essa menina que chamou todo mundo era muito organizada, muito certinha, assim. A gente montou um cronograma, então colocou assim, semanalmente o nome de quem ia limpar, pelo menos passar um aspirador, um mop, uma coisa assim. Mas como eu falei, na minha cabeça eu vim esperando que seria uma coisa mais interativa e tal, não foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, na verdade, só com uma das minhas roommates, que a gente acabou se tornando amigas. A gente chegou com uma diferença de uma semana. Então, um dia eu tava comendo na área comum, ela começou a conversar comigo, que ela tinha algumas dúvidas e tal. E aí a gente se seguiu no Instagram, saímos várias vezes aqui na Austrália. Depois ela voltou pra Coreia, que ela é coreana, né? E ela foi uma das pessoas, assim, que mais marcou meu intercâmbio até agora. Uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci.
foi muito, muito, muito bom ter conhecido ela, ter, né, compartilhado, assim, a experiência de ter morado juntas. Ela é uma pessoa, assim, muito boa. E quando ela voltou pra Coreia, eu fiquei até... Cara, não acredito, não acredito. Mas é o que acontece no intercâmbio. Você vai conhecendo as pessoas e, sabe, tudo vai mudando, vai... As pessoas vão voltando, você, às vezes, né, sei lá, muda de cidade ou volta pro Brasil, enfim. Mas como foi a convivência com as outras? Bom, no geral, foi tranquilo. Teve um caso específico que me deu muita, muita, muita dor de cabeça. Era uma roommate específica. Começou assim, devagar, com uma bagunça aqui, uma coisa jogada ali. Isso na área comum, né? Porque assim, como os quartos são privativos, a gente acaba, querendo ou não, eu nunca entrei em outro quarto que não fosse o meu. Mas na área comum, começou assim com uma bagunça aqui, uma coisa jogada ali, pequenos sinais assim, e aí a gente tinha um grupo no Instagram e todo mundo falando assim, vamos manter a área comum organizada. Quando a gente via assim alguma coisa, a gente mandava foto no grupo, dizia assim, gente, vamos, né, usou a cozinha, limpa depois, tem que manter, porque todo mundo usa, esse é um espaço compartilhado e aquela coisa toda. Mas a coisa foi aumentando. E foi aumentando com essa roommate específica, e foi aumentando, e ela cozinhava assim, nível farinha, sabe quando você cozinha alguma coisa com farinha, com massa? E aí ela deixava tudo jogado na cozinha, deixava lá, às vezes ela bagunçava a parte do armário dela, deixava as coisas no chão, sabe? Teve vezes que eu acordei pra ir pro trabalho e eu não consegui tomar café da manhã, porque a cozinha tava assim... um caos. Teve uma vez em particular que, por sorte, eu não dividi o banheiro com ela, mas ela cortou o cabelo no banheiro e deixou um monte de cabelo espalhado pelo banheiro. Nível assim que a menina que dividia com ela simplesmente não conseguia usar o banheiro, porque tava aquilo lá, ela não limpou, deixou dias assim. Enfim, a gente teve que acionar a gerência do prédio, porque a gente falando no grupo não dava, sabe, não resolvia. Então a gente foi obrigada a falar, assim, a pedir socorro pra gerente ajudar, porque a convivência tava ficando insustentável, sabe? Até que a gerente, né, não, beleza, pode deixar. Entrou em contato com ela, a bagunça continuava. Ficou assim por semanas, alguns meses, e foi começando a me dar uma ansiedade, porque assim, primeiro, a gente brasileiro, a gente tem aquela coisa de manter tudo limpinho, fazer faxina toda semana, aquela faxina e, sabe, e ter tudo organizado. E aí a bagunça foi me deixando muito, muito, muito agoniada, e a situação foi assim, não se resolvia e não se resolvia, sabe? Aquilo foi se estendendo por um tempo. A gerente tentando falar com ela e não resolvia, mas depois que a gente falou com a gerência, aí eu pegava no pé da gerência, falando assim, isso aqui já tá rolando por alguns meses, a gente tentou falar com ela, não deu certo, e aí? Eu e a minha roommate coreana, a gente ia atrás, falava assim, não tá dando mais, a gente não, sabe? Todo dia a gente acorda e tem alguma coisa espalhada. Em nível de eu ter encontrado embalagens que estavam queimadas, ou seja, ela acendia, sei lá, um isqueiro, ou enfim, não pode fumar aqui, mas sei lá, não sei, eu não, né, não sei o que ela usou, mas, sabe, ela tava queimando embalagem aqui dentro. Se pegasse fogo em alguma coisa aqui, nesse nível, entendeu? Então a coisa assim, realmente tava saindo do controle. Até que acabou que ela foi expulsa aqui do prédio. Simplesmente, em um dia, ela não entrou mais no apartamento. Ela meio que sumiu, a gente nunca soube o que aconteceu. Mas a equipe do prédio teve que vir aqui organizar as coisas dela no quarto dela. E acabou que, assim, o que eles falaram pra gente foi que ela não ia voltar mais. Cara, ainda bem que a gente tinha a quem recorrer. Então, assim, depois que a gente acionou a gerente, ela foi muito, 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 muito prestativa, muito atenciosa. Ela quis, assim,
sabe, foi atrás de resolver e tentar, e nossa, e ela conversou com a menina, conversou. Não teve jeito, não teve jeito. Mas esse foi o único caso, assim, que foi negativo, ainda bem. Porque, né, tomou uma proporção gigantesca. Mas deu tudo certo. Como eu comentei, pra mim foi essencial ter, assim, a quem recorrer. E eu falo com a gerente até hoje, de tão, assim, querida que ela foi. Eu passo pela recepção, ela fala: oi, Lara, como é que você tá? Eu vou pegar uma encomenda que eu comprei, ela tá lá, a gente sempre conversa. Então, assim, pra mim foi essencial ter, assim, alguém com quem eu pudesse contar, sabe? Porque, meu, foi muito tenso. Deu tudo certo. Assim, espero que, né, sabe-se lá Deus onde é que tá essa menina, mas foi tenso, muito tenso na época. Fora esse caso específico aí, as meninas com quem eu dividi apartamento depois, né, que nem eu falei, tem um rodízio de estudantes aqui. Eu também troquei de quarto depois que eu completei 1 ano na acomodação, porque eu fui estendendo o contrato, né? Mas as meninas, assim, sempre foram muito educadas, muito certinhas. Então, assim, mesmo que elas não sejam de, por exemplo, limpar toda semana, de fazer faxina, elas sempre mantêm organizado, o que pra mim já é lucro. E, assim, sabe, são queridas, são... fala alguma coisa, elas, sabe, tem aquela interação, assim. A única vez que eu me tornei amiga de alguma roommate foi da coreana, mas no mais, assim, pra mim, tendo uma convivência que seja, assim, uma troca, tipo assim, é questão de respeito, porque a gente divide espaço aqui. E querendo ou não, essa é a minha casa na Austrália. Sabe? E mesmo assim que eu sei que eu tô dividindo com outras pessoas e que eu não posso exigir, assim, o que eu faria sozinha, o jeito que eu deixaria sozinha, assim como eu respeito elas, a gente também meio que espera que isso seja... É uma balança, sabe? Então, as outras meninas sempre foram muito queridas, muito, assim, organizadas. Em relação a banheiro também, eu nunca tive problema. Em relação à faxina, eu sou a única que, assim, periodicamente tá, pelo menos dando uma varrida, passando um aspirador, tirando pó das coisas. Eu não vejo ninguém mais fazendo isso. Que aí eu falei, mas... pelo menos tá mantendo limpo, sabe? Não tá fazendo bagunça. E aí, como eu comentei, no primeiro apartamento, a gente até tinha aquele cronograma, mas, pasmem, ninguém seguia. Eu era a única que ia lá, quando tava meu nome lá na data, eu ia lá, fazia, sabe? Eu não sei nem como é dividir quarto, porque, como eu comentei, o meu quarto é privativo, tá só eu aqui dentro, tá, sabe? Tudo do jeito que... tudo certo. Eu não sei como é que é dividir quarto. Mas chegamos às dicas finais e dito isso, eu já emendo na minha primeira dica, que é: saiba que você vai ter que ter muita, muita, muita paciência. Muita paciência. Paciência, assim, é a chave. E se você vê que tem uma coisinha ou outra, mas que isso tá aumentando de proporção, já manda sabe, dividimos o apartamento, depois que usar a cozinha, limpe, deixar um post-it, um papel, alguma coisa assim, pra, sabe, vamos manter aí, porque senão o negócio vai e vai, e aí quando tu vê já tá um caos. E saiba que gente folgada sempre vai ter. Sempre vai ter gente folgada, gente sem noção, mas... tenha paciência, vai dar tudo certo. E como eu falei, se a pessoa estiver se passando, dá uns toques, dá uma chacoalhada ali pra, a gente divide, se eu mantenho limpo, também espero que as outras pessoas mantenham limpo. Mas dividir apartamento é uma troca, faz parte do intercâmbio, na minha opinião. Aqui na Austrália, assim, a grande maioria das pessoas compartilha casa e apartamento. Eu acho que não são só coisas negativas, mas também é uma oportunidade de você interagir com pessoas que às vezes você nunca imaginou que você ia conhecer. Você vai conhecer pessoas assim que vão se tornar seus amigos e assim, faz parte da experiência, sabe?
Eu já compartilhei aqui no canal a minha experiência com relação a amizades no intercâmbio, sendo uma pessoa introvertida. Eu vou deixar o card aqui em algum lugar, caso você tenha interesse em assistir. Mas a minha experiência dividindo apartamento com outras pessoas é essa. Já teve casos, assim, que eu compartilhei que, sabe, me gerou muita ansiedade, mas eu já conheci pessoas maravilhosas que, sabe, eu acompanho até hoje, sei lá, no Instagram, enfim, e faz parte da experiência. Nem tudo serão rosas, mas tenha paciência que vai dar boa, vai dar boa. Eu espero que você tenha roommates que sejam organizados, limpinhos e que isso acabe se tornando, que a sua relação com eles acabe se tornando uma amizade. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Espero que não tenha ficado uma visão negativa em relação a dividir apartamento, mas eu tô compartilhando a minha experiência. Eu nunca me arrependi de ter escolhido morar aqui em acomodação estudantil, tanto que eu fechei o contrato para 6 meses, depois fui estendendo e tô há 1 ano e meio aqui. Mas, assim, se eu vou falar, o meu sonho é ter meu cantinho ali e ter tudo do jeitinho que eu quero. Mas, enfim, espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e me acompanhar lá no Instagram também. E a gente se vê no próximo vídeo.